Sobre essa nova fase do conflito, a gente vai bater um papo agora com Augusto Lerner, que é especialista em relações internacionais e história do Oriente Médio. Seja bem-vindo, Augusto. Você me ouve bem? Opa, te escuto bem. Muito boa tarde. Muito obrigado novamente pelo convite. Escuta, como é que você está vendo aí essa nova fase, principalmente com a incursão terrestre? É uma nova fase que todos nós que acompanhamos o conflito desde o dia 7, quando começou a guerra com a invasão do grupo terrorista Hamas no sul de Israel, estávamos esperando. Era muito comentado e muito falado de como ia ser essa entrada terrestre das forças de defesa de Israel na faixa de Gaza. A gente acompanhou até os últimos dias ataques aéreos muito grandes da Força Aérea de Israel na faixa de Gaza, principalmente no norte da região, onde estava concentrado mais localidades do que no sul do grupo terrorista. E essa entrada pontual começou a acontecer desde final de quinta-feira aqui no Brasil, início de sexta em Israel. A gente conseguiu também ver um pouco antes dessa início de entrada israelense em Gaza, um bombardeio muito grande, um bombardeio muito maior do que desde o dia 7. Então a gente entendeu que a partir daquele bombardeio que estava acontecendo, que algo diferente iria acontecer. E foi isso que aconteceu, deu início a essa segunda etapa da ofensiva israelense, que é assim a entrada por via terrestre. Primeiramente, eu acho que essa segunda etapa vai se dividir em duas partes. A primeira parte está acontecendo agora, que são entradas em pontos especiais e não a continuação das tropas israelenses em certos locais, entradas pontuais em localidades, em regiões, principalmente na região norte da faixa de Gaza. A segunda parte, dentro dessa segunda etapa, daí sim vai ser uma concentração maior de tropas israelenses para daí sim tentar o seu objetivo, que é o fim, a desmantelação do grupo terrorista do Hamas. A gente tem que esperar para acontecer nos próximos dias. Essa entrada que está acontecendo das tropas israelenses, elas vão aumentar. Já tem notícias, informações de que há baixas dos grupos terroristas que estão enfrentando as forças de defesa de Israel, principalmente no norte de Gaza, e do lado israelense as informações que se dão conta que 2 soldados foram feridos. Então, Augusto, acho que a gente estava, não sei se você estava ouvindo a discussão que a gente estava fazendo aqui no Tá na Roda há pouco, e o PP trouxe, acho que, um ponto relevante da gente discutir. Quantos civis ainda terão que morrer para que Israel consiga o seu objetivo, que pelo que nós entendemos aqui, o objetivo de Israel é acabar com o grupo terrorista Hamas, fazer com que o terrorismo ali na faixa de Gaza deixe de existir. Mas a que custo isso? Como é que você vê essa questão política, midiática, envolvendo essa quantidade de mortes, essa quantidade de imagens aí de uma guerra que parece não ter fim? É uma guerra que, eu vou começar do final para depois ir do início, é uma guerra que provavelmente vai demorar, vai ter fim, a gente não sabe qual que vai ser o fim dela, se vai demorar semanas ou meses. Inclusive o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já declarou, junto com o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que vai ser uma guerra longa. Comparou inclusive a guerra de independência de Israel, que foi de 1948 até 1949, durou um ano, portanto. Sobre a questão dos civis, eu acho que é um ponto muito triste e muito trágico, a questão de civis dos dois lados. Quando a gente fala dessa incursão terrestre, é importante dizer que os civis de Gaza estão sofrendo, são retirados das suas casas, principalmente para o sul de Khan Yunis e também na fronteira com o Egito. Mas é importante também ressaltar que do outro lado os civis israelenses estão sofrendo. Ainda o Hamas lança mísseis contra as cidades do sul de Israel, quanto cidades do norte, Tel Aviv. Inclusive um míssil atingiu um prédio em Tel Aviv. Se não me engano, foi o primeiro prédio atingido em Tel Aviv desde o conflito. Então a questão de civis, ela tange os dois lados. Primeiramente, os civis palestinos, claro que é uma coisa muito triste, é uma situação muito complicada de fazer uma guerra, de tentar eliminar um grupo terrorista presente numa região e sem afetar
civis. Eu diria que é quase impossível. Em qualquer conflito, em qualquer guerra, é importante deixar isso bem ratificado. Segundo ponto, eu acho que é importante ressaltar também que Israel ela toma medidas para precaver o máximo o número de baixas de civis. Se a gente for ver, nos últimos dias, Israel lançando panfletos, hoje mesmo, inclusive, no norte de Gaza, dizendo que é uma região de batalha entre israelenses e o grupo terrorista Hamas, pedindo para os cidadãos da faixa de Gaza se retirarem para o sul. Além disso, avisando os civis, os prédios que vão ser alvejados pela Força Aérea, pedindo antes que os civis sejam retirados. Se a gente fizer uma comparação com outras guerras em outros exércitos, por exemplo, a invasão da Rússia na Ucrânia, a gente nunca ouviu uma informação, um contexto do que o governo de Putin em Moscou solicitando para os cidadãos da Ucrânia, por exemplo, de Kiev e outras cidades, solicitando a retirada dos civis de prédios onde tem instalações da Ucrânia, militares da Ucrânia, no caso. Então, a gente consegue ver uma tentativa israelense de evitar ao máximo a morte de civis, mas como é uma guerra, isso é inevitável, infelizmente. Então, é nesse patamar e nesse ponto que a gente se encontra hoje. Né, gente? A gente viu a declaração, inclusive trouxe no início do programa a declaração do presidente iraniano dizendo que Israel cruzou a linha vermelha, meu querido Fernando Capês. Ou seja, o nível de tensão vai aumentando, a escalada vai crescendo e a gente fica sem saber o que vai acontecer nessas próximas semanas. As imagens que a gente registrou aqui, coloca na tela para mim, Filipão, imagens ao vivo e também aquelas resgatadas dos tanques, já começando a entrada nessa incursão terrestre lá na faixa de Gaza, o que mostra que é uma nova etapa, uma etapa mais sangrenta, diferente. Vejam só, vejam a quantidade de tanques que entram nesse momento ali na faixa de Gaza. Imagens resgatadas, não são imagens ao vivo, mas impressionam a quantidade de estrutura do exército israelense, principalmente nessa ofensiva, que pode gerar muitas, mas muitas consequências. E aí o debate que a gente faz aqui é o seguinte: até quando Israel consegue manter, meu querido Fernando Capês, essa narrativa a seu lado? Porque no momento em que a gente tiver milhares e milhares de civis morrendo e o Hamas ainda reinando ali, intacto ali, até quando Israel vai conseguir manter isso? E se você quiser aproveitar, eu queria aproveitar o Augusto Lerner para fazer uma pergunta para ele com duas considerações. Está aí conosco, Augusto? Sim. Sim, pode falar que eu estou escutando. Legal, boa tarde, viu? Olha, é o seguinte, em primeiro lugar, eu queria uma consideração operacional sua. O Hamas não é um exército uniformizado. Tem de 10 a 15 mil membros, mas hoje ele tem pelo menos 17 braços armados de outros grupos terroristas e células que estão se formando em bairros. Então, no momento em que o exército israelense penetrar para valer em Gaza, ele não vai encontrar um exército como foi na guerra do Yom Kippur. Ele vai encontrar uma população civil misturada em simbiose com grupos terroristas. Tem 500 quilômetros de túneis ali embaixo. Ou seja, como você espera, ou pelo menos se você tem informações, e é claro, não precisa revelar detalhes, mas como se espera preservar a vida dos jovens que foram retirados da força de trabalho. Os jovens estavam trabalhando normalmente, estão agora integrados ao exército para fazer essa penetração. O risco de baixas, como se realizar operacionalmente isso, e se o Hamas, que é uma ideia e não um exército, pode ser extinto. E a segunda consideração, já emendando, é qual o risco que você vê desse conflito ter uma escalada para uma guerra regional. A Turquia, que é o maior exército da OTAN, já está perfilada ao lado do Hamas. É uma aliada dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. Sim. O Irã já tem uma frota hoje também. Não acredito que ele tenha coragem de fazer um enfrentamento direto, mas tem uma tecnologia. A Rússia e a China estão estimulando esse conflito para uma guerra por procuração, a proxy war. Qual o risco de haver uma escalada para uma guerra regional? Riscos internos operacionais é a primeira pergunta, e risco de uma escalada para uma guerra regional, a segunda, a sua consideração. Bom, vamos lá tentar responder. São perguntas interessantes. Primeiro, não são 10 a 15 mil membros terroristas que o Hamas tem na faixa de Gaza. Pelos analistas e pelas informações de inteligência de Israel, são aproximadamente 40 mil homens. A Jihad Islâmica, que é outro grupo terrorista presente na faixa de Gaza, daí sim tem em torno de 10 a 15 mil homens.
os terroristas do Hamas na faixa de Gaza não são que eles estão usando roupas civis, eles não são um exército organizado como um exército egípcio, ou exército israelense, outro exército turco, por exemplo, mas sim, eles têm os seus uniformes e estão predominantemente debaixo nos túneis. Então, quando a gente vê confrontos acontecendo já, inclusive, nesse momento, no norte de Gaza, na praia do norte de Gaza também, são confrontos entre soldados israelenses e membros do grupo terrorista Hamas, já fardados com as suas roupas tradicionais de combate. Isso é importante ressaltar. A gente entende que o Hamas não é um exército como os outros, de outros países, mas sim, eles têm o seu uniforme. A questão que quando a gente fala nesse ponto, é que é muito mais fácil eles tirarem o uniforme e virarem um cidadão civil, por exemplo. Essa é a grande diferença, mas no momento que eles estão combatendo, a grande maioria deles estão com seus uniformes dos grupos terroristas, tanto do Hamas quanto da Jihad Islâmica, então tem essa distinção, diferente de um exército normal, mas é muito mais fácil eles se camuflarem na população civil, como eles fazem, mas sim, retirando seus uniformes de batalha, de guerra, e a partir disso se escondendo na grande população civil que é inocente nesse conflito. E já dando um adendo nesse ponto, no momento que eles fazem isso, é importante ressaltar, eles colocam a população palestina de Gaza, que eles têm o controle político sobre elas, porque eles ganharam as eleições em 2006, eu estava escutando antes os comentários, o Hamas ganhou as eleições parlamentares contra o Fatah, o seu grupo rival, e em 2007 teve uma guerra civil entre o Fatah e o Hamas, e o Hamas matou mais de 700 políticos do Fatah, e a partir disso eles expulsaram os membros do Fatah, que é da autoridade palestina do Mahmoud Abbas, e estão hoje na Cisjordânia. Então é importante deixar bem clara essa situação. Outro ponto, agora pegando num âmbito regional, são muitos pontos. Vamos pelo primeiro, a questão do Irã. O Irã, a partir da Revolução Islâmica iraniana em 1979, prega a destruição de Israel. Semana sim, semana não. Então isso já é uma constante. Quando Israel está em conflito com inimigos na região, predominantemente o Hamas ou o Hezbollah no sul do Líbano, essas ameaças são mais constantes. Mas eu imagino que o Irã só iria sair perderia muito mais do que ganharia. O Irã já vem enfrentando enormes sanções econômicas dos Estados Unidos, principalmente por causa do polêmico programa nuclear do país. Segundo a questão do Hezbollah, é uma questão que preocupa mais as autoridades israelenses do que, sim, um ataque iraniano, porque o Hezbollah faz fronteira com Israel no norte, com o Líbano. Hoje, inclusive, lançou de 6 a 15 mísseis foguetes contra cidades no norte de Israel. Um desses foguetes não foi interceptado pelo Iron Dome e atingiu uma casa numa cidade de Kiryat Shimona, que tem 25 mil pessoas. Se a gente olha 25 mil pessoas, parece que no Brasil é uma cidade muito pequena, mas para Israel, para o número da população, é uma cidade pequeno, médio porte, podemos dizer assim. A questão da Turquia, sim, não significa que a Turquia vai atacar Israel, vai entrar nessa guerra junto com o Hamas e até do Hezbollah, que já existem enfrentamentos no norte, enfrentamentos muito mais moderados, é importante ressaltar, do que a questão em Gaza. O Hezbollah e o Irã também foi muito avisado pelos Estados Unidos que se eles atacarem Israel, os Estados Unidos vai atacar, vai defender Israel, vai atacar o grupo Hezbollah e o Irã. Então existe um contrafreio nessa possibilidade do Hezbollah. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos pediram para as autoridades israelenses não entrarem, não darem o primeiro tiro de uma escalada mais mortal do que está acontecendo agora na questão do Líbano, para manter um equilíbrio de força e de poder na região. A questão da Turquia é muito complicada, né? A Recep Erdogan, o presidente turco, em Ankara, que é na sua capital, ele é um presidente populista. Antes de começar a guerra, ele tinha uma viagem programada para Israel, para se encontrar com o premier israelense Benjamin Netanyahu, e aumentar ainda mais o diálogo, a cooperação
econômica, de inteligência entre os dois países. Eles, sendo um presidente muito populista, e antes do conflito estava com uma popularidade muito baixa, ele vendo a reação dos turcos apoiando os palestinos, apoiando o Hamas, ele entrou nessa narrativa para ganhar popularidade na Turquia, para retomar a popularidade. Se a gente for pensar, um tempo atrás teve o terremoto, e que ele foi um dos grandes culpados na Turquia, então ele perdeu muita popularidade, então ele está com esse discurso muito ao encontro da população, da grande população turca, para ganhar, para voltar a ter essa legitimidade, tem muita gente, não né, internacional, mas sim nacional, diante do seu povo. Tem muito político nessa hora que se aproveita da guerra, né? Não tenho a menor dúvida. Lá nos Estados Unidos, a gente viu ações do próprio Trump, do Joe Biden ali, mirando as eleições do ano que vem. Deixa eu só trazer 3 informações aqui importantes para você saber. Coloca as imagens de novo, Filipão, para mim na tela, dessa destruição. Várias pessoas ali. Vocês estão vendo essas imagens, gente? Essas são imagens de uma crise humanitária sem fim. E hoje nós temos uma informação de que esses palestinos que aí estão numa situação absolutamente caótica, num nível de insalubridade, numa situação que nós aqui do ar-condicionado não conseguimos imaginar o que essas pessoas estão passando. Esses palestinos invadiram diversos armazéns de alimentos da Organização das Nações Unidas ali na faixa de Gaza e levaram farinha de trigo e vários outros itens básicos. Uma autoridade americana falou inclusive que a ONU pode movimentar até cerca de 100 caminhões de ajuda por dia e que Israel está concordando em acelerar essa ajuda ali. Os militares israelenses estão dizendo que estavam prontos para preparar uma zona humanitária ali na região de Khan Yunis, próximo a um dos principais hospitais ali da região sul da faixa de Gaza, para os palestinos que se deslocaram ali do norte para o sul, mas que isso, devido a essa invasão de armazéns ali de suprimentos, fica inviabilizado. É uma situação que você olha para a direita, você não vê situação, você olha para a esquerda, você não vê situação, você tenta olhar para frente, você não vê situação. É uma calamidade pública, isso que nós estamos vendo, numa das piores, se não for a pior crise humanitária que o mundo está diante. Essas imagens são chocantes, gente. Eu fico imaginando essas pessoas que estão na faixa de Gaza sem saber o que vão beber daqui a algumas horas. Não tem água ali. Eu trouxe a informação para vocês agora há pouco de que Israel conseguiu retomar mais de 50% do abastecimento de água que havia antes da guerra. Mas mesmo assim, imagina se nós vivêssemos aqui na cidade de São Paulo, não tivéssemos uma cidade com 50% a menos de água e ainda mais nessas condições que a faixa de Gaza se encontra. Imagens aterrorizantes, infelizmente num domingo que a gente exibe para vocês nessa cobertura especial aqui da programação da Jovem Pan. Um outro ponto importante é o seguinte: uma autoridade americana está dizendo que estão em andamento algumas negociações com o grupo terrorista Hamas para libertar os reféns feitos no último dia 7 de outubro, e segundo essa autoridade americana, o número é de 230 reféns. Número atualizado seria de que 230 reféns estariam vivos e as autoridades americanas, junto com o exército israelense, estaria tentando aí resgatá-los. E o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas, meu querido Fernando Capês, disse que mais de 8.000 pessoas foram mortas desde o início da guerra. Os Estados Unidos e Israel, obviamente, que olham esses números com uma certa desconfiança e expressam várias dúvidas em relação a isso, mas confirmam sim os milhares de mortos. Já chegamos aí em milhares e milhares de mortos. Paulinho, eu recebi informação agora de Israel. Pois não. Você está em contato, talvez o Augusto pudesse confirmar que é... Por favor. Agora há pouco, um avião executivo, que geralmente serve a altos executivos do governo, acaba de aterrissar em Tel Aviv. O voo veio de Doha, no Catar. O próximo passo em relação à libertação de reféns seguramente virá do resultado que os passageiros desse voo conseguirem no Catar. Amanhã tem uma reunião com... Bom, enfim... aí vai um pouco mais. Se ele tem informação disso, o Augusto poderia... Alguma informação de deslocamento do Catar para Tel Aviv para discussão sobre libertação de reféns, que é em cima do que você acabou de falar. Você tem informação, Augusto? Não. Essa informação de uma possibilidade, de uma provável pouso de uma aeronave vindo de Doha, capital do Catar,
pousando em Tel Aviv. Essa informação eu não tenho para repassar para vocês, não. Diogo da Luz. É importante, mas é importante a gente acompanhar nas próximas horas, não, mas talvez minutos, porque as informações elas andam muito rápido. Vamos lá, Diogo. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar consigo. Tem uma questão que me fica muito clara. Primeiro, a gente se impressiona demais com aquilo que a gente vê. E a gente se chocou. Primeiramente, com o ataque feito dentro de Israel. Uma coisa assim horrorosa. E lógico, nesses últimos dias a gente tem ficado bastante chocado com o que está acontecendo com os civis palestinos. É normal de nós, é normal do mundo inteiro. E para mim está muito claro, esse assunto está dado. Israel vai entrar na faixa de Gaza, pelo que eu entendi, e vai combater o Hamas até o final. Então não adianta a gente discutir muito, porque isso faz parte da guerra, infelizmente. É triste falar isso, mas parece a realidade. Mas a questão que fica para mim é o seguinte: e depois, nesse momento, me parece que Israel está perdendo a guerra para o Hamas, pelo menos do ponto de vista midiático. E ele é muito importante, sem dúvida, porque o que eu vejo nos jornais do mundo é mais gente chorando pelos palestinos do que chorando pelos israelenses, porque é o que acontece no momento. Mas amanhã, Israel consegue eliminar totalmente o Hamas, mas certamente não aqueles 10 ou 15 líderes que estão fora da Palestina, cheios de dinheiro. Esses vão continuar. Como é que vai ficar a situação? O que Israel espera encontrar? Vai conseguir criar um novo governo? Os palestinos terão condições de se reerguer? Perfeito. Ou Israel vai ter que tomar conta do assunto? Tá ouvindo, Augusto? Ouviu? Eu acho que congelou a pergunta para mim, sim. Perfeito. Estão me escutando bem? Sim, perfeito. Em primeiro lugar, a guerra já está acontecendo, Israel já está em desenvolvimento na faixa de Gaza, isso é importante ressaltar. Claro que o grande objetivo de Israel são dois. Primeiro, a volta dos 230 reféns, que é o número oficial das forças de defesa de Israel, e segundo, a eliminação por completo do Hamas, tanto a parte militar quanto a parte política. É uma questão também que não é fácil de ser feito, porque, como disseram bem, às vezes é mais fácil desmantelar um grupo, mas a ideia ela permanece, a ideia fica. Terceiro ponto, que é a grande questão que todos estão perguntando: o que vai ser feito depois se Israel tiver sucesso nesses dois primeiros objetivos, né? Com certeza, a primeira opção que algumas pessoas falam, ela não vai acontecer, que seria qual? A permanência de Israel em território palestino. Isso não é viável, isso os Estados Unidos não desejam, pelas informações que vêm de Israel também não deseja essa permanência. São dois pontos. Eu acredito que é necessário uma coalizão internacional de países, Estados Unidos, União Europeia e países árabes hoje que têm boas relações com Israel. Se a gente for pegar a partir dos acordos de Abraão, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Sudão, Marrocos e até a Arábia Saudita, que estava muito próxima de fazer um acordo de paz com Israel. A partir disso, conseguir fazer uma unificação muito grande desses países, para daí sim, a partir disso, criar em definitivo uma solução de dois estados para dois povos, e tendo a autoridade palestina, do presidente Mahmoud Abbas, do Fatah, controlando também, além do território da Cisjordânia, o território da faixa de Gaza. Claro, isso é uma coisa que pode vir a acontecer, que nós, especialistas que torcemos e desejamos paz entre os dois povos na região, que os dois estados são legítimos, os dois povos têm o direito da sua autodeterminação. A gente perdeu a conexão com Augusto Lerner, ele que é especialista em relações internacionais e também ali da região do Oriente Médio. Eu queria muito agradecer o Augusto pela participação. Eu sei que o horário dele está super apertado. A gente combinou até as 4 horas da tarde, ele estava respondendo, mas infelizmente a conexão caiu, então mandar um abração para ele, certo? Algum ponto, Pepe? Essa é uma questão interessante, Paulinho. Qual seria? Tem resposta certa, né? O que Israel vai fazer depois, quando ela conseguir enfraquecer ou eliminar o Hamas? É bom lembrar que em 2005, quando Israel resolve sair da faixa de Gaza, foi quando o Hamas se fortaleceu, né? Conseguiu se fortalecer e ficar no poder até os dias de hoje, e com isso conseguiu criar esse grande exército de terroristas, né? Então Israel sabe disso. E outro ponto interessante também: se Israel entrar na faixa de Gaza para a guerra, cometer essa destruição toda que a gente está vendo aqui,
que são os efeitos colaterais da guerra, e simplesmente sair, né, sem pensar no dia depois, sem pensar em ajuda humanitária, ela vai começar a criar um novo exército de terroristas, né? As pessoas que estão, as crianças órfãos hoje em dia podem virar a ser o terrorista do futuro, né? Então, ou seja, eu acredito que Israel ela vai ter que fazer algum tipo de investimento em infraestrutura em Gaza também, para mudar a opinião dos moradores de Gaza em relação a Israel e conseguir ganhar, de certa forma, apoio internacional. O que você está balançando a cabeça aí, Capês? Hã? Você está balançando a cabeça aí? Posso Tá responder? discordando de mim? Tá discordando de mim? Pelo contrário, tô concordando com você. Por isso que eu tô balançando assim. Não é possível que eu tô concordando com ele. Eu queria fazer uma colocação rápida. A gente não pode, e aqui ninguém está sendo, ingênuo de achar que após a incursão terrestre de Israel vai ser normalizada a situação, vai ser extinto o Hamas e tudo será normalizado. O líder do Hamas está no Catar. Sim, exatamente. Morando em hotel 5 estrelas. Mas eu concordo com você, eu quero só concluir e tô no mesmo sentido que você. Nos últimos 75 anos, desde que começou a guerra em maio de 48, o Israel tem ganho sucessivas batalhas e a situação não tem sido resolvida sem um processo de paz viável. Agora, veja só, Israel em 1982 invadiu o Líbano. Ele invadiu o Líbano porque ele queria estabelecer uma faixa de segurança para que foguetes não fossem lançados em relação ao norte de Israel. Invadimos o Líbano, estabelecemos uma margem de quilometragem de segurança e dessa margem não chegam mais mísseis. Acabaram gostando da ideia e ficaram ocupando o Líbano para destruir e acabar com o Hezbollah. Foi exatamente aconteceu o contrário. O Hezbollah, com a saída de Israel, nunca esteve tão forte, tão bem armado e tão bem preparado. O Hamas, a mesma coisa. Ele está se fortalecendo cada vez mais e todo o isolamento que a faixa de Gaza tem sido imposto à faixa de Gaza não tem resolvido. Concluo o meu raciocínio. Sem que haja, após esta ação de Israel, uma discussão madura e a imposição de um processo de paz e o fim dos assentamentos de colonos na Cisjordânia, que já ocupam 5% daquela terra e são colonos ultra-radicais, extremamente violentos, que também atacam a população da Cisjordânia, sem uma ação controlada neste sentido, nós vamos continuar testemunhando essa tristeza e nos entristecendo cada vez mais. Mas sabe uma coisa interessante? Porque na declaração que teve do ministro de Defesa de Israel e o Golan, ele deixou claro que tem 3 fases. A primeira fase, Golan. A primeira fase seria bombardeio e incursão terrestre. A segunda fase seria brigar com o Hamas nos bolsões da faixa de Gaza. E a terceira fase seria um novo projeto de segurança na faixa de Gaza. Então Israel pensa em fazer... Você falou, mas isso é um projeto de segurança, desculpe, um projeto de segurança na faixa de Gaza é um projeto de segurança para Israel. Sim, vai continuar a população ali vivendo em condições subhumanas e ali... É um elefante branco. E ali sobem grupos radicais. Por que você acha... Vamos falar o seguinte, na década de 30... Você não deixa terminar uma ideia. Desculpa. Não tem como resolver aquele lugar. Terminar. Talvez tenha. Talvez tenha. Não está colocando como resolver aquele lugar. Talvez tenha. Não estamos colocando nessa equação que eu concordo com a fala dos dois. Tá bom. Eu concordo com a fala dos dois, mas acho que a gente não está colocando nessa equação a ONU. É aí que eu acho que a gente tem que ter um papel preponderante da Organização das Nações Unidas. É nesse pós. O que a ONU pode se os Estados Unidos vetam no Conselho de Segurança? Paulo, Nada. Eu acho, Paulo, que é possível vislumbrar, pela primeira vez eu começo a pensar que é possível vislumbrar uma solução, como falou Augusto Lerner muito bem. Agora, Israel tem árabes aliados também. Tem a Arábia Saudita, que praticamente já fechou aquele acordo e acho que não vai deixar de fechar. Tem Emirados Árabes, tem o Marrocos. Então, aliados, tem o Egito, Jordânia. O próprio Líbano não é um inimigo hoje em dia. Tem o Hamas, mas não o Líbano, né? O Hezbollah só aqui. É o Hezbollah e não o Líbano em si. Então, esses países podem ajudar a formar uma liderança consistente
na Cisjordânia e na faixa de Gaza e fazer aquilo que a gente tanto esperava e não vinha acontecendo. Deixa É eu só possível fazer se os árabes entrarem, e eu vejo que os árabes não estão dispostos a brigar com Israel, muito pelo contrário. Só um